galerinha do sexto ano, beleza? Eu sou o professor Samuel, estamos aqui hoje para mais um Fractal Revisa. Hoje vamos falar sobre operações com frações. Mas antes disso, vamos comparar algumas frações. Na comparação de frações, a gente tem que estar sempre com o mesmo denominador. A gente só compara frações com o mesmo denominador. Então, nessa aqui, olhou, os denominadores são iguais. Nessa fração é 6 quintos e 9 quintos. Como eles são iguais, a gente olha o numerador, que é a parte de cima. Como 9 é maior que 6, então 9 quintos vai ser maior que 6 quintos. Aí a gente coloca o sinal de menor que, porque 6 quintos é menor que 9 quintos. Agora, quando os denominadores são diferentes, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar essas frações em frações equivalentes a elas, mas com o mesmo denominador. Nesse caso, 7 quartos e esse 5 terços. Como que a gente vai achar denominadores iguais para elas? A gente vai fazer o MMC. Nesse caso, vai ser o MMC de 4 e 3. Para fazer o MMC, a gente vai fatorar os dois valores ao mesmo tempo, certo? Coloca aqui o 4 e o 3. E vamos fatorar eles. Aqui nós vamos dividir por números primos. Primeiro número primo, o 2. Como o 4 divide por 2, a gente divide aqui. 4 dividido por 2 vai dar 2. Quando um valor não divide, como o 3 não divide por 2, a gente repete o 3. Aí aqui a gente tenta dividir de novo por 2. 2 dividido por 2 vai ficar 1. 3, como não dividiu 2, repete o 3. Agora não tem mais nenhum valor que divide por 2. Então a gente vai para o próximo número primo, que é o 3. Agora 3 dividido por 3 fica 1. Chegando aqui em 1 e 1, acabou. Aí a gente, no MMC, a gente multiplica todos esses valores que ficaram do lado direito da linha. Multiplicando todos eles, fica 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC entre 4 e 3 é 12. E o que esse 12 vai ser? Esse 12 vai se tornar o novo numerador das frações, ou novo denominador das frações. 7 quartos vai virar uma fração equivalente a ela com o denominador 12. Então a gente já pode colocar aqui 12 e aqui 12 também. Agora o que aconteceu para essa fração aqui passar desse denominador para esse denominador? Podemos ver que o 4 multiplicado por 3 vai ser 12, né? Então se multiplicarmos essa fração aqui por 3, 4 vezes 3, 12. Mas se multiplicarmos embaixo da fração, tem que multiplicar em cima também, né? Para ela continuar sendo equivalente. Então multiplica o 7 por 3. Então 4 vezes 3, 12. 7 vezes 3, 21. Agora nessa outra fração, para passar de 3 para 12, o que aconteceu? Foi multiplicado por 4. Então 3 vezes 4, 12. Mas se multiplicou embaixo, multiplica em cima também da fração. 5 vezes 4, 20. Agora podemos comparar as frações. 21 dozeavos e 20 dozeavos. Sabemos que 21 dozeavos é maior. Então 21 dozeavos é maior que 20 dozeavos. Mas como 7 quartos é equivalente a 21 dozeavos e 5 terços é equivalente a 20 dozeavos, chegamos à conclusão de que 7 quartos também é maior que 5 terços, certo? Agora, trabalhando adição e subtração. Isso foi importante porque vai ser o mesmo conceito para trabalhar adição e subtração. Mas para somar frações com o mesmo denominador, a gente vai conservar o denominador, que é 7. Os denominadores eram 7, então vai ficar 7. E somar os numeradores. 8 mais 10. Que nesse caso vai ficar 18 sobre 7.
Então, sempre que as frações têm o mesmo denominador, conserva o denominador, como fizemos aqui, e soma os numeradores. Ou então, subtrai os numeradores, que é esse caso. Na subtração aqui, 15 e 15, os denominadores, conservou o denominador. 9 menos 5 é igual a 4 quinzeavos, certo? Mas e quando os denominadores são diferentes? O que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer da mesma forma que fizemos aqui na comparação de frações. Denominadores diferentes, fizemos o MMC, achamos que era 12, transformamos essas frações em frações com denominador 12. Então aqui vamos fazer o MMC entre 6 e 8, que são os denominadores. Fazendo aqui. MMC entre 6 e 8. Para fazer o MMC, vamos fatorar os dois valores ao mesmo tempo. Começando dividindo por 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Ainda tem como dividir por 2. Então a gente divide de novo. 3 dividido por 2 não tem como. Repete o 3. 4 dividido por 2 é 2. Ainda é possível dividir por 2. Então dividimos novamente. Repete o 3. 2 dividido por 2, 1. Agora não tem como mais dividir por 2. Então vamos para o 3. 3 dividido para 3 vai ficar 1. E repete 1. O MMC, então, vamos multiplicar todos esses valores. A gente acha que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 6 e 8 vai ser 24. Então, 24 vai ser o novo denominador dessas frações. Vamos lá, então. Na primeira fração, vai ser 24 mais 24. Agora a gente vê o que aconteceu para esse 6 passar a ser 24. Ele foi multiplicado por 4, porque 6 vezes 4, 24. Mas se multiplicamos embaixo da fração, para achar uma fração equivalente, multiplicamos em cima também pelo mesmo valor. Então, 5 vezes 4 vai ser 20. E aqui, na segunda fração, para passar de 8 para 24, multiplicamos por 3, porque 8 vezes 3, 24. E multiplicando em cima por 3 também, vai ficar 12 vezes 3, 36. Então, podemos escrever essa soma como 20 24avos mais 36 24avos. Então, escrevemos aqui 20 24avos mais 36 24avos. Que isso é igual a, conservamos os denominadores, 24, e somamos os numeradores, 20 mais 36, 56. Chegamos no resultado de 56 24avos. Mas acabou aqui? Ainda não. Devemos ver se essa fração tem como simplificar. Vamos tentar simplificar. Aprendemos duas formas de simplificar. Podemos ir simplificando aos poucos, dividindo aos poucos, em cima e embaixo pelo mesmo valor, ou então fazer o MDC e simplificar direto. Vamos fazer o MDC aqui. O MDC entre 24 e 56. Fatorando esses dois valores ao mesmo tempo, vamos ter que, primeiro dividimos por 2, 24 dividido por 2 é 12, 56 dividido por 2, 28. Ainda é possível dividir por 2, certo? Então dividimos novamente por 2, 12 dividido por 2, 6, 28 dividido por 2, 14. Ainda é possível dividir por 2.
6 dividido por 2 vai ser 3, e 14 dividido por 2, 7. Como os dois valores agora são ímpares, não é mais possível dividir por 2. Vamos para o 3. 3 dividido para 3, 1. 7 não divide 3, repete o 7. 7 não divide por 3. Como 7 é um número primo, ele só divide por ele mesmo. Então, dividindo por 7, fica 1 e 1. Chegamos onde queríamos, né? Agora a gente vai olhar qual que vai ser o MDC. No cálculo do MMC, que é o mínimo múltiplo comum, nós multiplicamos todos esses valores aqui, correto? Mas no MDC, que é o máximo divisor comum, vai ser diferente. Temos que olhar quais valores daqui dividem esses dois valores ao mesmo tempo. Por exemplo, 2. O 2 divide o 24 e o 56. Então a gente circula esse 2. O outro 2 aqui divide o 2 e divide o 28. Então circula esse 2. O outro 2 divide também os dois valores ao mesmo tempo. O 3 só está dividindo os números da esquerda aqui. E o 7 só o da direita. Então, não circula eles. Aí a gente vai multiplicar só os valores circulados. Que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, MDC entre 24 e 56 vai ser 8. E o que a gente vai fazer com esse 8? Esse 8 vai ser o valor que vai dividir os dois valores da fração ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, divide por 8 e divide aqui por 8 também. 56 dividido por 8 vai ser 7. E 24 dividido por 8, 3. Mas se a gente fosse fazer da outra forma, seria... Colocaria aqui o resultado, 56 sobre 24. A gente pode, se não souber fazer o MDC, a gente pode ir dividindo aos poucos também aqui. Nesse caso, começaria dividindo por 2, porque os dois números são pares, então a gente sabe que os dois dividem por 2. 56 dividido por 2, 28. 24 dividido por 2, 12. Dividindo por 2 novamente, temos que 28 dividido por 2, 14. E 12 dividido por 2, 6. Ainda sabemos que dividem por 2, né? Divide por 2, divide por 2. 14 dividido por 2, 7. 6 dividido por 2, 3. Chegamos no mesmo resultado. As duas frações, das duas formas, chegamos em 7 terços. Como não tem nenhum divisor em comum entre os dois aqui agora, chegamos na fração irredutível, certo? Agora nós vamos falar sobre multiplicação. A multiplicação de frações é bem tranquilo. Nesse caso, a gente só vai precisar multiplicar numerador por numerador e multiplicar denominador por denominador. Que aqui vai ficar 9 vezes 5 sobre 4 vezes 8. 9 vezes 5 é 45. 4 vezes 8, 32. Certo? Já na divisão, a divisão de frações, a gente não vai dividir nenhum valor aqui. A gente vai inverter a segunda fração e a divisão vai se transformar em uma multiplicação. Então vai ficar 7 terços vezes 6 sobre 10. Então aqui, invertemos a segunda fração e a divisão virou a multiplicação. A multiplicação a gente acabou de ver que é só multiplicar numerador por numerador e multiplicar denominador por denominador. 7 vezes 6 vai ser 42. E 3 vezes 10 é igual a 30. Agora aqui já na potenciação. Na potenciação, o expoente que está aqui elevando a fração inteira, ele vai vir para o numerador e para o denominador. Então vai ficar 3 ao cubo sobre 2 ao cubo. O expoente passou aqui para dentro no numerador e no denominador. Aí aqui 3 ao cubo, sabemos que é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27.
E 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Agora vamos fazer um exercício para fixar melhor. Aqui, 5 sobre 4 ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Mais... Aqui é uma divisão. Então, a gente vai inverter a segunda fração e vai virar uma multiplicação, certo? Então, vai ficar 9 oitavos vezes, inverteu a fração, 3 meios. Fazendo aqui 5 ao quadrado e 4 ao quadrado, 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado, 16. Mais, multiplicando essa fração, 9 vezes 3, temos que é 27. 8 vezes 2, igual a 16. Frações com o mesmo denominador, então podemos somar. Conservamos o denominador, que é 16, e somamos os numeradores. 25 mais 27 é igual a 52. Certo? Boa prova para vocês então, e até o próximo Fractal Revisa.